Muito boa tarde. Estamos novamente aqui no nosso curso virtual de História da América da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou o professor Rafael Ruiz. Meu e-mail é rafael.ruiz@unifesp.br. Quem me escrever, procurarei responder o quanto antes. E agora vamos falar sobre, como tinha prometido na aula anterior, essa aqui é a nossa aula número 2, parte 2. Vou tentar explicar, a partir do meu artigo publicado no Tempo Brasileiro, na revista Tempo Brasileiro, a cisão da ética e da política no contexto social da modernidade, o processo histórico por meio do qual chegamos à separação da ética e da política, quando, na verdade, tínhamos começado nos tempos clássicos, com Aristóteles, por uma união entre a ética e a política. Há dois aspectos que me parece importante destacar, né, como questão introdutória, né, é que existe o risco de anacronismo, né, quando começamos a analisar e a estudar a história do século XVI, XVII, XVIII, de que nós atualmente, em 2021, nós estamos já dentro de uma tradição iluminista, revolucionária, que é revolucionária da Revolução Francesa, que separa a ética e a política, o público do privado e a Igreja do Estado, né? Então, quando a gente já parte desse princípio, é difícil entender as tensões que se provocavam numa sociedade, num regime político onde o ético e o político estavam juntos, né? Então, nem sempre, a partir de uma perspectiva iluminista contemporânea, conseguimos perceber essas nuances, né? E é bom percebê-las, né? Porque grande parte das tensões, esse seria o segundo aspecto, né? Grande parte das tensões acontecem precisamente porque havia, pelo menos, como que dois grandes grupos ou duas grandes visões, né? Porque nesse momento histórico havia a visão de quem considerava que era importante manter juntos a ética e a política, ou a religião e o Estado, que foi o grupo predominante e hegemônico, e também havia o grupo que não considerava que isso fosse uma coisa sadia, ou que fosse uma coisa interessante, e procurava e defendia a sua separação, coisa que só aconteceu efetivamente, em termos efetivos, não em termos teóricos, mas em termos efetivos, bem depois da Revolução Francesa. Então, tendo isso daí em conta, né, como uma introdução, agora vou começar essa aula por explicar a visão aristotélica. Eu vou precisar ler alguns textos, então peço desculpas se a aula fica um pouco cansativa, um pouco tediosa. Eu não tenho a prática para ficar falando por internet e ficar lendo também textualmente, né? Aristóteles é muito curioso, né? Porque o livro que eu vou comentar chama-se Ética Nicômaco, é um livro muito conhecido, e é o livro onde se dá a grande referência à medida do justo, né? A virtude como justa medida, né? E é onde se estabelece, onde Aristóteles estabelece as condições, né? Para que haja uma sociedade justa, uma sociedade harmônica, uma sociedade politicamente organizada, bem organizada, né? A primeira questão importante é que quando Aristóteles fala, ele explica que existem como que dois grandes campos de conhecimento, duas grandes
teorias de conhecimento, uma delas é aquela que lida, né, com as coisas que são como são. Esse campo do conhecimento, das coisas que são como são, é o que nós conhecemos agora como ciência, né? Ou seja, existe um tipo de conhecimento que é exato, que é definitivo, né? Que não dá lugar a dúvidas nem a propriamente assim a incertezas, né? Que é o conhecimento onde, uma vez que você tem esse conhecimento, é, está certo, não há dúvida sobre ele. É o conhecimento precisamente daquelas coisas que são, isso aqui são Aristóteles, são como são. Por exemplo, a composição da água é H2O. Né? Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Agora, esse campo de conhecimento é muito pequeno, é muito reduzido dentro da vida humana. A maior parte do conhecimento, a maior parte da, 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 das coisas que se passam na vida humana e que interessam aos indivíduos, às pessoas, é o campo do contingente, dizia Aristóteles, onde as coisas são, mas poderiam ser de uma outra forma, poderiam ser de outro jeito, não necessariamente são daquele jeito. Isso dá lugar ao campo da opinião, não ao campo da ciência, é o campo da opinião. E esse campo da opinião, ele se desenvolve, ele cresce, ele se manifesta através da retórica. Ou seja, a retórica, para Aristóteles, é a arte que deve ser utilizada para convencer os outros de que a tua própria opinião é melhor do que a deles. Isso é o campo específico, vai dizer Aristóteles, da ética e da política. A ética e a política não é uma ciência exata. Hobbes vai dizer mais tarde que ele vai construir uma ciência política. Mas Aristóteles não acredita que a política e a ética sejam uma ciência, são mais uma arte, né? Porque lidam com coisas que são proporcionais, são moderadas, são adequadas, são mais ou menos convenientes, dependendo das circunstâncias, dependendo das pessoas, né? Então, estamos num terreno que a gente já não está mais acostumado a andar nesse terreno, né? É, porque esse tipo de conhecimento é um tipo de conhecimento que não pode ser estabelecido a priori, né? É um conhecimento onde não há modelos, onde não há tutoriais, onde não há PDFs prévios. É um conhecimento que você obtém durante o ato. No próprio momento em que você realiza o ato, é que você percebe se ele é conveniente ou não. Você pode ter uma ideia prévia, uma opinião prévia, mas só vai verificar se realmente é justo, se realmente é conveniente, se realmente é bom e certo, nas circunstâncias concretas. E as circunstâncias precisam ser dadas. Ou seja, como dizia Aristóteles, não estamos discutindo sobre o ser, nem estamos discutindo sobre o bom, nem sequer sobre o justo. Estamos discutindo sobre o particular e sobre o contingente, sobre o que é mais ou menos adequado. Então, o justo é uma medida que muda conforme as circunstâncias ou conforme as pessoas, né? E isso significa que acaba sendo um conhecimento e uma realidade mutável, né? E aí a questão que você pergunta ao Aristóteles é, muito bem, quem é que pode ter esse conhecimento? Quem é que diz? Quem é que carrega esse conhecimento em si? E ele lembra dos grandes governadores, dos grandes governantes gregos, né? Lembra de Péricles, né? E começa a dizer que, na verdade, quem pode, né? Quem estabelece, quem tem a capacidade de perceber o que é justo na sociedade é aquela pessoa que é uma pessoa prudente. Mas ele não vai definir a prudência previamente. Ou melhor, o que ele vai dizer, né, é que a prudência é aquela que é própria do homem prudente.
e que o homem prudente é aquele que acerta o que é certo, ou acerta o que é justo no momento e nas circunstâncias concretas. Claro, parece que é uma tautologia, né? Quer dizer, então, para você acertar, você precisa ser prudente, mas para você ser prudente, você precisa acertar. De fato, logicamente, é uma tautologia, mas existencialmente não é. Não é uma tautologia. Por quê? Porque Aristóteles pensa, né, que, na verdade, só o homem bom, só o homem virtuoso é que consegue acertar na hora conveniente, na hora adequada, na medida conveniente e na medida adequada. Como ele diz, o homem bom aquilata toda classe de coisas com acerto, e em cada uma delas a verdade lhe aparece com clareza. A maior diferença entre o homem bom e os outros consiste, talvez, em perceber a verdade em cada classe de coisas, como quem é delas a norma e a medida. Enquanto que, em geral, os outros homens se enganam, deixando-se levar pelos seus gostos, ou medos, ou interesses, de maneira que lhe pareces bom, sem realmente ser bom. É interessante, né? Voltamos àquilo que tinha falado na primeira aula com relação a Thomas More. Na verdade, como é que, para Aristóteles, se pode viver em sociedade de uma forma harmônica, de uma forma justa? Para Aristóteles, se pode viver em sociedade de uma forma harmônica e justa se as pessoas forem boas, se as pessoas forem virtuosas. Claro, ele não era um ingênuo, as pessoas não eram boas, as pessoas não eram virtuosas. Para isso estava a lei, para isso estavam os juízes. Mas as leis podiam ser muito boas, mas se os juízes não fossem bons e não fossem virtuosos, eles manipulariam a lei, eles não aplicariam a lei de forma justa e de forma adequada. E essa é a questão principal, né? Que Aristóteles vai exigir e vai pedir, né? Que haja um processo educativo, né? Que a lei precisa ser educativa, né? Depois vai entrar no campo do teatro, da arte, né? Também precisa, o teatro e a arte têm a sua função educativa, que consiste em mostrar para os cidadãos, né? Mostrar para os homens e as mulheres os atos bons e os atos ruins. Né? Mostrar, não demonstrar. Não se trata, para Aristóteles, não se trata de fazer uma tese sobre o assunto. Para Aristóteles, se trata de demonstrar o que é fazer um ato justo. Como é que se faz um ato justo? Que mais eu poderia falar? Todo esse tipo de conhecimento, né, é um conhecimento, ainda continuo com Aristóteles, que não é exato, nem é objetivo. É um conhecimento provável e depende da opinião, depende do que pareça a cada um. Claro que quando a gente fala isto, sempre existe uma desconfiança profunda, não? Porque nós já partimos da desconfiança de que todos os homens são egoístas, como dizia Hobbes. Todos os homens são pervertidos, né? Então, como em princípio cada um vai fazer o que é do seu próprio interesse e de acordo com suas próprias paixões e gostos, então temos que ter a lei para constrangê-los, para obrigá-los, para forçá-los. Essa não é a ideia de Aristóteles. A ideia de Aristóteles é que precisa um ensino, um ensinamento, uma educação nas virtudes. É preciso que haja um treino, um comportamento, né, virtuoso que vai pouco a pouco configurando um hábito, uma estrutura interna nas pessoas, de tal maneira que possam descobrir e perceber a proporção adequada em cada relação. A proporção adequada em cada relação é a justa medida, né? Que é diferente de um para outro muitas vezes. E isso implica, e vai acontecer muito, né? Em que muitas vezes a justiça, aliás, muitas vezes não, sempre a justiça, não é entendida como igualdade.
A justiça é, pelo contrário, é entendida como desigualdade, como proporcionalidade, como moderação. Bom, isso é com relação a Aristóteles. Com relação a Maquiavel, um primeiro aspecto que me parece importante levar em conta, e isso está explicado muito bem em Pocock, quando ele escreve sobre o momento maquiavélico, não é uma teoria, né? O Príncipe não é uma teoria política, não é um compêndio sobre política, coisa que depois foi feita, porque passou a se falar que a obra de Maquiavel é praticamente o pensamento fundante da política moderna. Mas é preciso ter em conta que ele escreve o seu livro para o príncipe novo, ou seja, para um príncipe que acaba de conseguir o seu governo, o seu poder, o seu Estado, né? E que quer se manter no poder. Então é para esse tipo de pessoa que ele escreve. Né? Muitas vezes você está escrevendo, podia estar escrevendo para um tirano, para alguém que deu um golpe, um príncipe novo, que não é legítimo, que de repente toma o poder e que quer se manter no poder, e que para se manter no poder ele precisa exercer algum tipo de política. Também pode estar, não necessariamente está escrevendo para um tirano, está escrevendo para alguém que legitimamente está no poder, mas que não quer perdê-lo, não quer abrir mão do poder. Ou seja, nesse sentido, é para alguém que não é propriamente democrático, para alguém que é ou está muito mais perto da tirania do que da democracia. É, o que me parece interessante é que logo no começo o Maquiavel conhece muito bem todas as teorias, né, que estão escritas sobre o príncipe, porque era um título corrente, né, comum na Idade Média, falar sobre os espelhos de príncipes, né, onde se colocavam as virtudes e as qualidades que deveriam ter os príncipes, que depois não tinham, né? Mas era essa maneira de entender o governo. Maquiavel diz que ele não vai escrever sobre algo já conhecido. Ele vai escrever sobre este tema algo que realmente resulte útil. Como é meu intento escrever coisa útil para os que se interessarem, pareceu-me mais conveniente procurar a verdade pelo efeito das coisas do que pelo que delas se possa imaginar. Então, isso é muito interessante, né? Porque Aristóteles estava querendo encontrar a medida proporcionada nas relações desestruturadas, né? Ou seja, se existia um litígio, se existia uma tensão, se existia uma ruptura, né, da ordem ou da lei, Aristóteles acreditava que um bom juiz, um bom rei, né, ele que fosse virtuoso, ele conseguiria enxergar naquela própria relação aquilo que estava quebrado, aquilo que estava desestruturado, né? O próprio juiz via na a relação, porque ele era virtuoso, ele enxergava o defeito. Agora, Maquiavel vai escrever sobre, não sobre isso, não sobre o que se pode imaginar que seriam as virtudes interessantes para o príncipe ter. Ele vai escrever sobre coisas úteis, né? Sobre como ter o poder e como manter o poder, né? E aí, então, ele vai falar muito mais sobre as ações e sobre a eficácia das ações na medida em que o príncipe consegue manter o seu poder. Como o príncipe vai fazer para ele se manter no poder? E nesse sentido, ele não está preocupado propriamente com as qualidades das coisas, né? Ele está preocupado, né, com com o sucesso, como falei antes na primeira aula, com o príncipe dar conta do recado, né? Então, nesse sentido, ele está ressignificando a ideia de virtude. Ele fala sobre virtude, mas ele está ressignificando a ideia de virtude.
Tanto assim que ele pega a virtude não já da tradição grega, que é arete, né, que é qualidade moral, né, como fazia Aristóteles, mas ele pega a ideia de virtude a partir do vis romano, quer dizer, vis como força, né, a ideia de vis que está ligada com a ideia de varão. Vis é força, vir é homem, varão. Né? Então, de fato, Maquiavel vai dizer que o príncipe tem que ter força suficiente para dominar a fortuna. Né? E algo que nem sempre se fala de Maquiavel é que ele é machista. Porque ele fala já para o fim do livro que a fortuna é mulher e que gosta de apanhar. E que o bom príncipe é aquele que domina a fortuna, que dobra a fortuna, que não se deixa levar pela fortuna. Né? Se ele consegue, por qualquer meio, batendo na fortuna, apanhando a fortuna, né? Tá certo. Se ele conseguir manter-se no poder e resolver os problemas, então não há nenhum problema. Essa é a forma, vamos chamar assim, e a partir daí que vai se significar o adjetivo, não? É a forma maquiavélica de resolver as questões políticas, né? Através da manha, através de diferentes ações que não precisam ser virtuosas, basta com que sejam eficazes. Então aí já temos uma separação, já começa a haver uma separação, quer dizer, a ética desta política agora é uma ética que não é uma ética de virtudes, é uma ética de realizações, de sucessos, de, de atos feitos, atos que podem ser morais, mas também podem ser imorais, que são feitos com a finalidade de resolver as questões. Essa, me parece assim, é a principal marca registrada do Príncipe de Maquiavel. E agora eu queria, ainda nesses 10 minutos que podemos ter, explicar um pouco melhor como Hobbes vai entrar em toda essa discussão. Né? Hobbes vai escrever um século e pouco depois de Maquiavel, né? E ele vai entrar nessa discussão, né? E vai ser, de alguma maneira, o pai fundador, né? Da visão sistêmica da política moderna, né? Porque realmente com Hobbes vai se estabelecer definitivamente, Hobbes e Locke, né? Vai se estabelecer definitivamente a separação entre a ética e a política. Então, a primeira coisa interessante que nem sempre se pensa muito com relação ao Hobbes, porque só falamos normalmente do Leviatã, né? É que ele escreveu um livro muito interessante sobre elementos de lei natural e de política, né? Onde ele estava influenciado principalmente até pela geometria de Euclides, que tinha sido traduzida e publicada na Inglaterra em 1571, né? E ele diz, né, nesse livro, nessa obra, que ele está cansado, né, da retórica, ele está cansado das opiniões, ele está cansado de ver que a política consiste em debater e debater e debater, quase que incansavelmente, para chegar a soluções que às vezes são soluções de compromisso. Né? E de fato, isso vai aparecer novamente no Leviatã, né, quando no capítulo, né, que fala sobre a causa, né, da desestabilidade dos estados, ele fala que a maior causa de desestabilidade dos estados são as opiniões. É o fato de que as pessoas tenham consciência, que nas suas consciências eles tenham suas opiniões e que então eles querem impor a sua opinião aos outros. É bem moderno isto, né? A gente pensa assim, fala assim naturalmente, né? Quer dizer, cada um tem a sua opinião. Se eu pretendo te convencer da minha opinião, isso já é entendido como uma imposição, como uma coação, né? Então, como é que a gente vai viver então politicamente? Como é que a gente vai viver em harmonia, né, se a retórica não é um instrumento para a gente conversar, porque a retórica complica muitas coisas, conforme diz Hobbes. Então ele vai escrever um livro sobre ciência política, né? O que ele pretende mesmo é estabelecer critérios claros de ciência política. E aí vai trabalhar principalmente
as definições, né? Ele vai definir previamente, já o oposto de Aristóteles, previamente o certo e o errado, o justo e o injusto, o legal e o ilegal, né? Nesse sentido, na hora que vai, como todo mundo conhece, na hora que ele vai trabalhar o Leviatã, na hora que ele vai construir o Leviatã, ele diz o seguinte, que só se pode falar de justo ou injusto se houver um pacto prévio. Por quê? Porque, na verdade, como é que se configura uma sociedade? Uma sociedade se configura, sociedade de estado natural, né? Quando todos estão juntos, não existe nenhuma lei, não existe nenhuma ordem, e o único que existe são os gostos pessoais, as opiniões pessoais, e então a luta de todos contra todos para um ganhar ou prevalecer sobre o outro. Há um momento em que vai se estabelecer a sociedade civil, o Estado, já não de natureza, mas o Estado pactuado, o Estado civil, né? Nesse momento, todos os membros da sociedade, precisamente pela experiência que tiveram traumática da guerra de todos contra todos, eles vão abrir mão dos seus direitos, vão entregar ao Leviatã os seus direitos, né? E o Leviatã vai devolver esses direitos em forma de leis. Então o Leviatã vai dizer, né? O Estado vai dizer, o governante vai dizer o que é justo e o que é injusto através da lei. O que está certo e o que está errado através da lei. Ele vai dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito através da lei. É interessante pensar nisto, porque assim de repente as coisas ficam até, né, mais familiares para nós, fica mais claro, né? De fato, puxa, se tudo fica assim definido previamente, então as coisas ficam muito bem esclarecidas, né? Por quê? Ué, porque está tudo definido na lei, então as coisas estão claras, né? O que, o Hobbes não percebeu, então ele percebeu e não aprofundou, é que mesmo estando claramente definido na lei, né, sempre vai ser preciso a interpretação. Isto vai estar rediscutido de uma forma genial, né, por Jonathan Swift nas Viagens de Gulliver. Sobre isso aqui falaremos num outro momento. Mas vocês pensem o seguinte, tentem acompanhar este raciocínio. As coisas estão definidas na lei. Perfeito. Então na lei fica claro o que é justo e o que é injusto, o que é certo e o que é errado. Mas será que sempre, em toda ocasião, em todas as circunstâncias e para todas as pessoas, né, essa lei pode ser aplicada e pode funcionar exatamente igual? Esse é o sonho de consumo de todos nós. A gente acha que, bom, puxa, isso assim, isso é bom, isso assim é ótimo, é possível. Não é possível, esse é o fato. A gente precisa da interpretação. E essa interpretação, hoje em dia, está em mãos do Supremo Tribunal Federal. Eu achei interessante uma entrevista, por exemplo, de ontem do ministro Barroso, dada na CNN, que ele dizia exatamente isso. Ele, quando ele julga, ele não se coloca. A pergunta da CNN, do jornalista, foi que se agora o Supremo Tribunal está numa atitude de beligerância, né, com relação ao Bolsonaro, né? Então, o ministro falou tranquilamente que ele não se, quando ele vai decidir, ele não se coloca numa posição de amigo ou inimigo. Ele não se coloca numa posição de enfrentamento ou de tensão, que inclusive ele falou que ele nem via que existia isso. Ele se coloca numa posição de juiz do Supremo Tribunal Federal, né? Então, a sua posição é sobre o justo ou o injusto, o legal e o legítimo. E é verdade, tudo isto é a teoria hobbesiana e de Locke, que é do liberalismo democrático. É assim que são as coisas, conforme a teoria. A questão, a questão que nem sempre se leva em conta é que como é que faz então, não estou falando agora do ministro Barroso, estou falando
uma questão teórica com relação aos cidadãos. Como é que faz, então, se eu sou obrigado a fazer ou a não fazer algo que vai contra a minha própria consciência? Porque esse problema é corriqueiro, é habitual muitas vezes, né? Então, a decisão de Hobbes vai ser a seguinte: existem dois foros. Existe o foro externo e existe o foro interno. No foro interno prevalece a consciência individual. Então, a consciência individual te obriga a você querer fazer o que é certo. Você tem que aderir internamente, volitivamente, ao que é certo. Mas na vida pública, ninguém está interessado em saber o que é que você quer no teu interior. Isso daí é algo que diz respeito a Deus. Isso são palavras de Hobbes. Isso diz respeito a Deus. É com Deus que você resolve os seus problemas morais. O que está na consciência do que você gostaria de fazer a coisa certa. Mas na vida pública, o que você precisa fazer, o que você deve fazer, é fazer aquilo que diz a lei, aquilo que a lei te obriga, que pode ser diferente daquilo que você acha, que você opina em consciência. Porque, como disse Hobbes, né, a lei é a consciência pública do cidadão. Então, isso, vamos dizer assim, resolveu, naquele momento histórico da Inglaterra, provavelmente resolveu aquelas brigas religiosas, né? Então, você podia ter uma opinião moral ou religiosa internamente, para dentro, né? E depois você vivia de outra forma, conforme a lei. Mas, claro, isto pode acabar provocando uma neurose no cidadão. Você cria uma divisão, porque isto daqui pode ser dito, pode ser até pensado, mas vocês pensem bem, será mesmo que isto é viável? Você pensa de uma forma e age de outra forma contrária? Será que isto aqui não vai ter nenhum resultado interno? Nenhum resultado psíquico? Provavelmente vai. Isso são coisas que talvez naquele momento não foram vistas, mas começam a ser vistas talvez agora. Existe uma divisão interior, muitas vezes, no cidadão, que é o que acontece quando vamos para discussões de temáticas complicadas, né? Complicadas no sentido de que não há consenso sobre isso daí, né? Que são questões extremamente que atingem diretamente bem os direitos humanos e os direitos de cada pessoa, né? E que há muitos pontos de vista, e que nem sempre se soluciona falando, bom, isto aqui não pode ser discutido do ponto de vista moral. Queria acabar agora voltando àquela questão que falei, com que comecei a primeira aula, do Barack Obama. Depois de 250 anos de separação do público e do privado, do ético e do político, do religioso moral e do político, a gente chega à conclusão de que há problemas graves na sociedade que não dependem só das estruturas, das instituições e da lei. Dependem também e muito do bom coração e da boa consciência do indivíduo. E isso são coisas que não se resolvem com a separação, se resolvem quando as coisas se dão juntas. Agora, como é que a gente faz? Então, esse curso vai procurar falar sobre isso. Agora, na terceira parte da aula, vou tentar explicar como é que é a dinâmica das virtudes e a dinâmica dos valores dentro desta lógica. Era isso por hoje. Muito boa tarde. Eu sou o professor Rafael Ruiz. Meu e-mail é rafael.ruiz@unifesp.br. Quem quiser escrever para resolver dúvidas ou questões ou conversar sobre o assunto, é só escrever. Muito boa tarde.